Boa noite! Boa noite! Logo mais, no Globo Biologia, contaremos com uma reportagem muito especial sobre a fotossíntese e fase escura. Estaremos com a nossa repórter no terminal para vermos se as pessoas dos dias de hoje, jovens como a gente, sabem alguma coisa, aliás, sobre a fotossíntese. Até mais! Oi, gente! Como a gente falou no estúdio, agora a gente está aqui no terminal para entrevistar um menino. O Emerson, que tem 18 anos. E a gente vai fazer duas perguntas básicas para ele. O Emerson, você sabe quem criou o ciclo de Calvin? Não. Ele não sabe. Não sabe. Jovem. Quantas fases é dividida a fotossíntese? Ele também não sabe. Ele também não sabe. É duas. A fase clara e a fase escura. Obrigada. Obrigada. Estamos aqui com as alunas Giovana Santos e Kimberly Primo. Vamos fazer umas perguntinhas para ela. Vocês sabem quantas fases é dividida a fotossíntese? Em duas. Vocês sabem quem criou o ciclo de Calvin? O Calvin. Boa noite! Boa noite! Está no ar agora mais uma edição do jornal Globo Biologia. Hoje iremos dar sequência à semana de reportagem sobre a fotossíntese. Como já sabemos, a fotossíntese é dividida em duas partes, a fase clara e a fase escura. É importante realçar que a fase escura, ou etapa química, assim também conhecida, ocorre logo após a fase clara. Ela não ocorre somente à noite ou na ausência de luz. Ela é atribuída esse nome por ela não precisar utilizar a luz nesse processo. E agora vamos com a nossa repórter Priscila para o CNB, Centro Nacional de Biologia, com a nossa bióloga Flávia Martelli. Estamos aqui no Centro Nacional de Biologia para entrevistar a bióloga Flávia Martelli. Olá! Flávia, poderia nos explicar mais sobre essa fotossíntese que não precisa? Sim, vamos entrar? A fotossíntese é dividida em duas etapas, a fase clara e a fase escura. Para podermos falar um pouquinho da fase escura, teremos que relembrar um pouquinho da fase clara. Na fase clara há a energia solar mais a água, que transfere toda essa energia para moléculas carregadoras. E com a quebra de moléculas de água, há a liberação de oxigênio, este atmosférico que respiramos. Agora vamos aprofundar mais sobre a fotossíntese escura. Na fase escura, vai acontecer um conjunto de reações químicas que vai utilizar a energia, mas essa energia não está ligada diretamente à luz solar, e sim aquelas moléculas carregadoras de energia, ATP e NADPH. Utilizando essa energia, a fase escura pega ainda o CO2 e inclui neste conjunto de reações químicas, formando um ciclo. Esse ciclo tem o nome de ciclo de Calvin. O CO2 é transformado em açúcar, carboidrato, glicose, sacarose e também em amido. Agora, nossa outra bióloga estará explicando, através de uma imagem, o ciclo de Calvin, ou até chamado de pentose. Olá! Hoje nós estaremos aprofundando um pouco mais sobre o assunto da fase escura da fotossíntese. Bom, esse é o ciclo de Calvin, descoberto por Calvin, que ganhou o prêmio Nobel pela descoberta dessas reações. Bom, o ciclo se inicia quando a ribulose 1,5 bifosfato, ou a RuBP, que tem 5 carbonos, vai se unir com o CO2 que está vindo da atmosfera, que tem 1 carbono. Quando eu junto uma molécula de 5 carbonos com outra de 1 carbono, eu formo uma molécula com 6 carbonos altamente instável. Quem faz a fixação do dióxido de carbono nessa molécula, chamada de ribulose, é uma enzima chamada de rubisco. A rubisco, é importante você saber, é a enzima, a proteína mais abundante no planeta. É a que você encontra em maior quantidade. É ela que une o CO2 com a ribulose. O que vai acontecer? Acabei de formar uma molécula com 6 carbonos, no estado chamado de fixação, e rapidamente essas moléculas de 6 carbonos, ela vai partir-se ao meio,
formando moléculas de 3 carbonos, que eu chamo de 3-fosfoglicerato ou simplesmente PGA. O que vai acontecer aqui é que essa PGA, essa molécula de PGA que tem 3 carbonos, ela utiliza ATP e NADPH. Ambos, não sei se vocês lembram, produzidos na etapa fotoquímica da fotossíntese, ou seja, na fase clara. Esses ADP e NADPH que vocês estão vendo foram fabricados na fase anterior da fotossíntese. E aí o PGA utilizando ATP e NADPH se transforma em outra molécula com 3 carbonos chamado de gliceraldeído, 3-fosfato ou simplesmente PGAL. Essa molécula de 3 carbonos ela é a mais importante aqui do processo. Por quê? Porque de cada 6 moléculas de PGAL que eu formo, uma será usada para a produção de carboidratos, para a produção de açúcares, principalmente sacarose e amido. E de cada 6 moléculas, 5 continuam no ciclo de Calvin. E elas voltam a se transformar. Elas vão se recombinar e voltar a se transformar na ribulose, que vai se unir ao CO2 e o ciclo de Calvin vai continuando. Bom, por que é ciclo das pentoses? Porque ele inicia-se, porque o ciclo de Calvin inicia-se com uma molécula que tem 5 carbonos. Por isso que uma molécula, claro, que tem 5 carbonos é chamada de pentose. Por isso que o ciclo de Calvin pode ser chamado de ciclo das pentoses. Como já sabemos, a fase escura não precisa da luz solar, apenas indiretamente para a formação de ATP e NADPH, que são fontes de energias para que a fase escura aconteça. Dentro da célula da planta tem o cloroplasto, que dentro desse cloroplasto tem um lugar chamado estroma, onde a fase química ou fase escura acontece. O que a planta vai fazer com o açúcar produzido na fase escura? Este açúcar vai ser utilizado para fazer a respiração celular. Sim, planta faz respiração celular para a produção de ATP. E sim, a planta tem mitocôndria. A planta já não produz ATP na fase clara? Porque ela vai produzir açúcar de novo para quebrá-lo e produzir ATP novamente. Porque na fase clara ela produz muito pouco ATP. Já na fase escura, depois da quebra do açúcar, ela produz muito mais ATP. Por isso que ela faz primeiro o açúcar para depois quebrar e produzir assim ATP. Ainda está complicado? Vamos agora jogar para vocês uma animação Que envolve o ciclo de Calvin, para ver se podemos ajudar. Aqui está o ciclo de Calvin, onde está o NADPH e o ATP que foram produzidos na fase da fotossíntese, e sendo as moléculas que irão fornecer energia para que as reações químicas do ciclo de Calvin possam acontecer. Vou iniciar o ciclo de Calvin com uma molécula que tem 5 carbonos, chamada de ribulose. Essa ribulose que você está vendo, 3 moléculas de ribulose que tem. Cada uma tem 5 carbonos, que aqui são essas que são as bolinhas pretas. E o que vai acontecer é que elas vão se unir com o CO2. Elas se unem com o CO2, e rola uma mágica ali, e elas se transformam em moléculas com 3 carbonos, chamados de PGA. Essas PGAs vão utilizar ATP, primeiramente o ATP, e depois elas vão utilizar o NADPH para se transformar em outra molécula também com 3 carbonos. É isso que você vai ver agora. Elas usam ATP, rola de novo a magia ali, forma o PGAL, ainda não formou. Aí, vou usar o NADPH, o NADPH vem, aí agora mais a magia, e eu formei o PGAL. Repare que tem 6 moléculas de PGAL. Dessas 6 moléculas, uma vai ser reservada para uma formação de açúcar, por exemplo, a formação de glicose. As outras 5, elas vão se recombinar com a utilização de ATP e elas vão se transformar em ribulose novamente. Reservei uma para formar açúcar, ela sai do ciclo, mas as outras se recombinam, manda ATP, porque tem que usar energia. Elas voltam a ser ribulose e o que vai acontecer é que essa ribulose vai reiniciar o ciclo de Calvin. Ela vai se juntar novamente com CO2, com o gás carbônico proveniente da atmosfera. Aí vem o CO2, aí formo várias moléculas com 3 carbonos. O PGA que usa ATP,
Aí vai rolar magia. Agora, uso NADPH, formo novamente o PGL. Uma dessas moléculas, o PGL vai aqui para formar açúcar, as outras voltam a transformar em ribulose. A glicose sendo formada ali embaixo. Então, esse é o ciclo de Calvin. Agora tem a ribulose novamente, o CO2 vai voltar, mais o ciclo de Calvin bombando pra galera. Nós, seres humanos, somos parecidos com as plantas. A diferença é que devemos nos alimentar para produzir o açúcar. As plantas não. Elas fazem esse processo através da fotossíntese. Elas produzem esse açúcar. Depois, todas as plantas e animais jogam esse açúcar na mitocôndria, fazendo a respiração celular. Olha, vovó, minha Violeta! Sua brava mesmo? Não, Violeta, flor! O que você quer com essa flor que você tá na casa, não? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela no meu colo pra dormir junto comigo. Ô, minha neta, não pode dormir. Mas por com que que flor não à pode? noite. Ela vai me morder? Porque a planta só respira 24 horas por dia, só 24. Aí se você colocar ela à noite no seu quarto, ela vai roubar todo o seu oxigênio, e você vai morrer asfixiado. Eu vou morrer, vovó! Eu vou morrer! A sua avó está um pouco equivocada, porque você pode sim dormir com a plantinha dentro do seu quarto. O que não pode acontecer é você dormir com a floresta amazônica, porque aí teremos um probleminha. Porque parte do oxigênio que a planta jogou na atmosfera, ela irá utilizar na respiração celular. Na fase escura, o CO2 é retirado da atmosfera e é colocado dentro da planta, junto com o carboidrato. Isso é chamado de sequestro de carbono. Espero que possamos ter ajudado a vocês a compreender um pouco melhor sobre a fase escura da fotossíntese. Encerramos por aqui mais uma edição do Globo Biologia. Contamos com a audiência de vocês amanhã. Ou não! Boa noite. Uma edição do jornal Globo News. Está dividida em duas fases. A fase clara. A fotossíntese é dividida em três partes. A fase clara e em duas partes. A fase branca e básicas fases. A fase clara e a fase escura. Da mesma. Dá foco, ficou melhor, tá muito longe. Estamos aqui para... Agora eu gravo metade. Putz, que lindo! Esse ciclo tem o nome de ciclo de Calvin. Putz, que... Sério, você vai morrer. Asfixiada! Parecido com... A planta vai fazer... Cura. Eu vou ter que ler. Começa hoje